Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa, sejam muito bem-vindos para o nosso curso de imunologia. Essa é a nossa aula de número 3 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os processos de imunologia tumoral. Então, como que o nosso sistema imunológico é enganado por esse tumor, né? Vamos pensar um pouquinho por esse aspecto. Só relembrando aqui o nosso cronograma de curso. Então, na segunda-feira, a gente conversou um pouquinho sobre os fundamentos da imunologia. Então, o que que é imunologia? Como que a gente tem, né, esse reconhecimento do que é próprio, do que não é próprio? Quem são as nossas células do sistema imunológico? Os tecidos, os órgãos linfóides primários e secundários, né? Sua estrutura, onde que eles estão? Como que eles estão atuando, né? Na nossa aula de ontem, nossa aula de número 2, a gente conversou um pouquinho sobre os tipos de resposta imunológica. Então, como que essa resposta ela é conduzida, né? A gente tem a infecção ali por conta dos patógenos, os patógenos eles conseguem penetrar no nosso organismo, ultrapassar ali as nossas barreiras, barreiras epiteliais, barreiras físicas, né? Ou barreiras químicas, enzimáticas, né? Às vezes a gente tem algum corte, algum machucado e esses patógenos conseguem entrar. Na hora que eles entram, eles começam a ativar a nossa resposta imune inata, que é a primeira que está acontecendo. Essa resposta imune inata, ela envolve algumas células que são fagocíticas, né? Os nossos neutrófilos, os nossos macrófagos, células que vão dar sinal de apoptose, sinal de morte celular, como as células NK. E isso vai nos ajudar a conhecer um pouquinho mais desse patógeno. Então, o que acontece? Essa nossa célula fagocítica, esse nosso fagócito, ele vai pegar esse patógeno, vai fazer o processo de fagocitose, que é o nosso abraço da morte, ele tem prolongamentos citoplasmáticos, engloba esse patógeno, abraça ele e mata, né? Solta ali várias enzimas que vão destruir esse patógeno, seja uma bactéria, um vírus, um fungo, né? Um parasita de forma geral. Após essa destruição, a nossa célula fagocítica ela vai olhar o que estava ali compondo esse patógeno para buscar partículas diferentes, partículas que podem ser consideradas imunogênicas, né? Ou seja, partículas que vão desenvolver uma resposta imunológica. E aí isso vai ser apresentado para os nossos linfócitos, tanto para os nossos linfócitos B quanto para os nossos linfócitos T. E aí a gente vai desenvolver a nossa resposta imune adaptativa. A resposta imune adaptativa ela é dividida em dois grandes grupos, né? A resposta imune humoral, que está relacionada com as células B, a diferenciação em plasmócitos e a produção de anticorpos, e a resposta imune celular, que ela é mais voltada para patógenos que são intracelulares. E aí a gente está falando de ativação dos linfócitos T, que vão ali entrar em expansão clonal e passar, né, destruindo, dando sinal de morte para essas células que estão infectadas. Na nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre imunologia tumoral. Então, a gente vai falar sobre formação de tumores, o ciclo da imunologia tumoral, o que esse tumor faz para enganar o nosso sistema imune, né? Pensando ali na evasão desse tumor para o nosso sistema imune, né? E na aula de amanhã, a gente vai conversar um pouquinho sobre a migração celular, a formação das metástases. Então, como que os nossos leucócitos, as nossas células de defesa, migram dentro do nosso organismo e como que está relacionado, né, com a formação de metástases, que são sítios tumorais em locais distantes. E a nossa tradicional aula de encerramento do curso, que é a aula de número 5, é uma aula de perguntas e respostas. E é por conta dela que toda a aula, no começo e no final, eu peço para vocês, pessoal, deixem aqui no nosso vídeo, né, aqui onde vocês estão assistindo, logo abaixo tem a seção de comentários. Deixem nos comentários aqui se vocês estão gostando, se vocês estão sentindo falta de alguma coisa, mas principalmente as dúvidas, as curiosidades, as coisas que vocês querem perguntar, que vocês querem saber, que vocês não entenderam, né? Por quê? Porque todas essas dúvidas, elas são filtradas, organizadas e elas vão compor a nossa aula de número 5. Então é importante que vocês participem, que vocês comentem, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos entender esse processo de imunologia tumoral.
Para a gente entender como que o tumor engana o nosso sistema imunológico, a gente precisa primeiro saber quem que é o tumor. Então, os tumores, eles acontecem porque as células, elas têm uma diferença de proliferação, diferenciação e sobrevivência, decorrente principalmente de mutações no DNA, seja por fatores internos, fatores do organismo ou fatores externos. Então, alguma coisa está acontecendo para modificar o DNA de uma determinada célula, ela vai proliferar, se diferenciar, sobreviver e formar um aglomerado de células iguais a ela. E nesse aglomerado de células a gente tem um tumor. Esse tumor pode ser benigno, né? Como a gente vê no caso dessa imagem, ó, a gente tem células normais aqui, deixa eu colocar em vermelho, ó, células normais aqui. Vejam que elas são muito parecidas entre si, né? Enquanto que a gente tem essas células azuis aqui, ó, que elas são mais diferentes. Elas são diferentes do tecido normal e elas são diferentes entre si. Olha a diferença de tamanho de núcleo, por exemplo, dessa daqui para essa daqui, né? Veja a diferença de formato dessa daqui para essa daqui, por exemplo. Ou seja, são células que elas são diferentes, porque tem alguma coisa acontecendo com elas. E essa alguma coisa que está acontecendo é uma alteração no seu DNA que proporcionou uma alteração do seu ciclo celular. Então ela fica proliferando, proliferando, proliferando. Ela não tem mais controle do que ela está fazendo. Ela é considerada, né, quando a gente olha para essa situação, a gente considera como um tumor benigno. Por quê? Porque essas células, elas ainda são bem diferenciadas. Elas ainda, né, elas têm uma semelhança com as células normais. Apesar de diferente, elas ainda são semelhantes, tá? Elas têm ausência de capacidade infiltrativa. Veja que eu consigo, ó, determinar exatamente onde elas estão, né? Ou seja, elas não foram para esse lado, elas não foram para esse lado e elas não romperam essa membrana basal aqui, né? Elas não estão extravasando. Então, os tumores benignos, de uma forma bem geral, eles são normalmente bem delimitados. A gente consegue ver ali onde eles estão, diferente dos tumores malignos. No caso dos tumores malignos, essas células elas possuem capacidade infiltrativa. Veja aqui, ó, ele vem para um lado, ele rompe a membrana, ele extravasa para o outro, ó, ele subiu bastante, desceu aqui, ó, rompeu essa membrana, né, a nossa membrana basal, extravasou aqui para os lados, ou seja, isso reflete a capacidade infiltrativa dessas células tumorais, né? Isso forma, né, nos dá a possibilidade de formação de tumores secundários. Por quê? Porque acontece um desprendimento dessas células que são infiltrativas, elas conseguem extravasar para os vasos sanguíneos, e aí a gente vai conversar sobre esse mecanismo de migração na aula de amanhã. Mas essas células tumorais malignas, elas têm essa capacidade severa, uma capacidade muito grande de infiltrar os tecidos adjacentes e também de se desprender e conseguir migrar para formar os tumores secundários que a gente conhece como metástases, tá? Quando a gente pensa no câncer de uma forma geral, né, em todos os mecanismos intracelulares que estão envolvidos com o câncer, com os tumores, a gente não tem ideia que é tudo isso aqui, pessoal. Então, cada uma dessas coisinhas que a gente tem aqui, ó, dessas bolinhas, é uma proteína. É uma proteína que está sendo ativada, né? E que está ativando outras. Aqui a gente está vendo vias, né? Então, essa junção de várias proteínas aqui, por exemplo, que eu estou circulando, quando estão juntas e ativadas ao mesmo tempo, ativam essa daqui, que vai ativar essa daqui, que vai ativar essa daqui. Ou seja, a gente tem uma cascata, uma via de sinalização intracelular muito grande que está acontecendo, né? E isso vem de todos os lados. Vejam que essa é uma imagem que mostra pra gente diversas vias que atuam ao mesmo tempo. E muitas vezes uma interfere na outra, ó. Por exemplo, aqui
atuando aqui junto, né? Ou essa daqui atuando aqui junto. E tudo isso está relacionado com a proliferação dessas células, com o crescimento, com a maturação, né? Com a capacidade que essas células têm de continuar se desenvolvendo, mesmo sendo células tumorais, tá? A desregulação desses mecanismos é o que dá força para essa célula tumoral continuar proliferando e sobrevivendo. E aí, o que que aconteceu? A gente teve um estudo muito importante, que é esse estudo aqui, os hallmarks do câncer, né? Nesse estudo, a gente tem a definição de 6 capacidades biológicas que são adquiridas durante várias etapas do desenvolvimento desses tumores. E é o que a gente está observando nessa imagem. Então, a primeira coisa, né, assim, não tem uma ordem 100%, tá? Do que acontece primeiro ou do que acontece depois. São coisas que a gente observa nesses tumores. Então, eles têm mecanismos de evasão à apoptose. Então, eles conseguem, né, enganar o nosso sistema imunológico a ponto de evitar que receba o sinal de apoptose. E se receber esse sinal de apoptose, a apoptose é o sinal de morte, tá? Essa célula vai entrar no mecanismo de apoptose para morrer, né? Então, se recebe esse sinal, ela consegue não cumprir ou evitar até mesmo esse recebimento. Essas células tumorais, elas têm autossuficiência, deixa eu colocar em outra cor aqui, ó. Elas têm autossuficiência de fatores de crescimento, né? Então, elas não precisam que esses fatores sejam produzidos em outros locais para que elas consigam utilizar, por exemplo. Elas conseguem elas mesmas produzir fatores de crescimento e continuar crescendo cada vez mais. Elas têm insensibilidade aos inibidores de crescimento, ou seja, se eu coloco um inibidor de crescimento é para parar de crescer, para parar de proliferar, e elas não são sensíveis a ele. Ou seja, elas não respondem a esses inibidores, elas continuam crescendo e proliferando. Quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de tumores malignos. Então, eles têm capacidade de invasão de tecidos adjacentes e também de formação de metástases, que são tumores secundários, que é o assunto da nossa aula de amanhã, por exemplo. Né? Eles estão muito relacionados com a imortalidade por conta, né, desse ciclo celular que não tem fim, elas estão sempre ali com o ciclo celular ativado, produzindo novas células, sempre proliferando, reproduzindo ali em divisão celular, em mitose, né? Então, o que está acontecendo? Está sempre produzindo mais células, elas têm essa característica. E elas podem também desenvolver, podem e desenvolvem, né, a angiogênese sustentada, que é a capacidade que esse tumor tem de formar, olha só, esses vasos sanguíneos que estão aqui dentro. Para quê? Para atrair o sangue para esse tumor, conseguir pegar oxigênio para essas células, conseguir levar e transportar os metabólitos, conseguir, né, ter acesso a esses nutrientes. Então, o tumor ele também tem essa capacidade de criar vasos sanguíneos que vão ajudá-lo a se nutrir e a crescer cada vez mais. Então, ele consegue, né, ter todas essas capacidades. E aí, o que que aconteceu? Esse artigo, ele foi ficando, né, um pouquinho ultrapassado. Por quê? Porque a gente foi tendo novas informações na ciência. A gente conseguiu, né, fazer o sequenciamento do genoma humano, a gente começou a perceber que a genética era o futuro e que o futuro era agora, e que a gente tinha muita informação. A ciência estava ali, né, explorando essa capacidade genética, explorando essas informações. E foi aí que os mesmos autores foram convidados, né, para atualizar esse artigo. Então, eles atualizaram essas informações e trouxeram um novo olhar para essas características que as células tumorais têm em relação ao nosso organismo. E esse novo olhar trouxe 4 novas características. Uma delas é a
a possibilidade, né, a capacidade de desregular os processos energéticos da célula, fazer com que essa célula trabalhe mais para ela continuar se dividindo, né, muitas e muitas vezes. Outra capacidade que foi descoberta, né, e que foi associada com essas células tumorais é a instabilidade desse genoma, o que promove novas mutações a cada divisão, né? Então não significa que toda vez que está dividindo tem uma nova mutação, mas significa que existe a chance de acontecer, né? E que essas mutações elas vão acontecendo com essa divisão celular e vão trazendo, né, mais características malignas para essas células. E aí a gente tem essas duas outras características aqui. Primeira delas, né, evitar a destruição imunológica, que são os mecanismos de evasão tumoral. Ou seja, a forma que esse tumor consegue enganar o nosso sistema imunológico para parecer que ele é uma célula boazinha, para parecer que ele é uma célula normal, quando na verdade não é. E também, né, a capacidade que esse tumor tem de promover inflamação e recrutar células do sistema imunológico. E aí ele consegue recrutar um tipo de célula que são as células T regulatórias, que são aquelas que falam para todo mundo assim, gente, olha, já tá bom, não precisa mais mandar célula, tá tudo bem, né? Vamos dar uma acalmada na resposta. Eles conseguem recrutar essas células e fazerem elas trabalharem para o tumor. E aí a gente tem, né, uma situação em que esse tumor está enganando o nosso sistema imunológico e mais, está fazendo trabalhar para ele. Né? Então, esses são os hallmarks do câncer, são as características que a gente conhece, né, dessas células tumorais. E ter essas características imunológicas nos traz uma nova perspectiva, que é pensar como que acontece então esse ciclo de imunidade tumoral. Então, aqui coloquei para vocês de uma forma resumida, né, todas essas propriedades. Então, evitar a destruição imunológica, né, ali a sua relação com a imortalidade, a promoção de inflamação, né, ativação dos mecanismos de invasão e metástase, a angiogênese sustentada, alterações no genoma e mutação, né, evitar ali a apoptose, desregulação energética, a sustentabilidade, né, a questão de ser sustentável, ser autossuficiente na produção dos fatores de crescimento e, né, de conseguir sair, de conseguir ignorar aqueles fatores supressores. Então, tudo isso são características que essa célula tumoral tem e é por conta dessas características que ela consegue continuar crescendo, né? Ela engana o nosso sistema imunológico, ela consegue ficar proliferando, ela tem autossuficiência de fatores de crescimento, ela consegue evadir os supressores. Então, tem muitas características nela que nos mostram por que elas conseguem crescer e proliferar e se diferenciar e formar, né, cada vez tumores maiores e conseguir atingir outros tecidos, né, e formar talvez as metástases. A gente tem fatores de risco para o acontecimento do câncer, né? Como eu falei para vocês, podem ser fatores internos ou fatores externos. Os internos são aqueles que dependem da gente, né? Que estão relacionados com o nosso organismo. Eles não dependem das nossas escolhas, mas eles dependem do nosso organismo. Então, o gênero, histórico familiar, que está relacionado com a hereditariedade, o DNA, a idade, às vezes a idade pode influenciar. E os fatores externos, aí eles estão relacionados com as nossas escolhas. Então, tabagismo, alcoolismo, hábitos alimentares, fatores ocupacionais, eles estão relacionados com o nosso estilo de vida, com a forma que a gente está vivendo, com as coisas que a gente está trazendo para a nossa vida, né? Com o contato que a gente tem com o meio externo, tá? São os principais tipos de fatores de risco que a gente tem para doenças de uma forma geral. E para o câncer não seria diferente, né? E o que esses fatores de risco fazem? Eles podem nos ajudar a acontecer mutações. Essas mutações elas vão acontecer lá no DNA das células. Muitas vezes é uma alteração, ó. Aqui é uma alteração de uma única base
né, que pode alterar toda uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína, que pode alterar todo o ciclo de sobrevivência dessa célula. Mas não é somente uma única mutação que vai ocasionar o surgimento, o aparecimento e o crescimento de um tumor. É uma série de mutações que vão acontecendo. Essas mutações podem acontecer nas nossas células germinativas ou nas nossas células somáticas. As células somáticas são as nossas células que sofrem mitose e as nossas células germinativas são aquelas que dão origem aos gametas, então elas sofrem meiose. As germinativas, elas vão passar essa mutação para frente, para as outras gerações, tá? É importante que a gente entenda que não é somente uma mutação que vai ocasionar o surgimento do câncer ou do tumor, né? É uma sequência de eventos mutagênicos, só que eles vão acontecendo pouco a pouco. Então nós temos mutações randômicas, rearranjos genéticos e mutações induzidas, por agentes físicos, químicos, biológicos, que estão muito relacionados com o nosso estilo de vida. Então a gente tem aqui uma célula normal, ela sofre um evento mutagênico e veja que o núcleo dela, era redondinho e agora ele tá todo esquisito, diferente, né? Essa célula sofre um novo evento mutagênico e veja que agora ela tá com uma coloração diferente. E aí ela sofre mais um evento mutagênico e aí a gente chega numa célula mais diferente ainda, que aí a gente já começa a falar numa célula neoplásica, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a gente não tem um único evento, uma única mutação que vai alterar essa célula 100%. É uma sequência de mutações que estão acontecendo, é uma sequência de coisas que vão influenciar para que essa célula perca o controle do seu ciclo celular. E a partir do momento que ela perdeu o controle do ciclo celular, ela começa a se proliferar, né, e começa a adquirir essas capacidades invasivas, né, a se tornar uma célula neoplásica, uma célula tumoral maligna, tá? E onde que entra o nosso sistema imunológico em tudo isso, Lari? Então veja só, a gente tem o sistema imunológico, né? Nós temos a nossa resposta imune inata, a nossa resposta imune adaptativa, e esse sistema imunológico, ele nos ajuda a entender como que essa célula vai se comportar. Então vamos pensar no nosso ciclo de imunidade tumoral. O que está acontecendo? A gente tem aqui um tumor, veja só, o tumor está aqui. Aqui a gente tem linfonodos e aqui a gente tem vasos sanguíneos. Vamos ver o que vai acontecer. Então, primeira coisa, lá no tumor eu tenho a liberação de antígenos tumorais. Eles são liberados nesse microambiente tumoral. A gente está ali olhando para o tumor, né? Essas células tumorais estão liberando esses antígenos. Quem que são esses antígenos? Nós temos antígenos de alta especificidade, estão relacionados a genes mutados ou genes germinativos, e os de baixa especificidade, que estão relacionados a antígenos de diferenciação ou antígenos de superexposição, superexpressão. O que é isso? Então veja só, nós temos esses antígenos de alta especificidade. Quando a gente pensa nos antígenos de genes mutados, a gente está falando de mutações genéticas que estão ali desencadeando uma produção de um novo peptídeo. Isso acontece ali em basicamente 50% dos casos. E essas mutações, elas são singulares, elas são específicas em relação ao tipo de tumor e ao indivíduo. Então, o organismo do indivíduo, a forma que o indivíduo, né, cuida de si, as coisas que o indivíduo se expõe, vão influenciar, né, nesses genes mutados, nesse tipo de antígeno tumoral. Os antígenos tumorais de genes germinativos também, né? Aqui a gente está falando de proteínas que são exclusivas das células germinativas, que são aquelas células que sofrem meiose e que vão, né, produzir os nossos gametas. Essas células, elas têm ausência de MHC, então elas não têm um reconhecimento ali do sistema imunológico. E elas estão expressas ali de maneira uniforme. Então, quando acontece nesses genes germinativos, a chance, né, de transmitir isso para frente é muito grande. Por quê? Porque acontece nas nossas células que vão dar origem aos nossos gametas. Além disso,
A gente tem aqui os nossos, deixa eu apagar, a gente tem os nossos antígenos de baixa especificidade. São os antígenos de diferenciação e os de superexpressão. Os antígenos de diferenciação, eles estão expressos em células normais e em células tumorais, mas eles estão expressos em quantidades e em formas diferentes, e eles vão nos ajudar a identificar quando uma célula é normal e quando ela é uma célula tumoral. E eles vão promover, uma resposta espontânea. Porque lembra que eu falei para vocês que a gente tem células no sistema imunológico, por exemplo, as nossas células NK, que elas passam fazendo uma ronda. Então elas vão lá investigar se está tudo bem naquela região, por exemplo. Então elas estão ali passando, elas reconhecem o que está sendo apresentado para elas pelo MHC, né? E ela vê se aquilo é próprio ou se é não próprio. E se ela identifica alguma coisa, ela solta um sinal de morte, um sinal de apoptose. Outras células do nosso sistema imunológico também fazem essas rondas. E aí, quando elas encontram esses antígenos de diferenciação, a gente consegue ter uma resposta espontânea rápida. Além disso, nós temos antígenos de superexpressão, que são antígenos próprios, mas eles estão muito expressos, eles estão super expressos, expressos num nível que vai ultrapassar o limiar antigênico, e isso vai desencadear uma resposta imunológica. Então, essa minha célula que está fazendo a ronda, a hora que ela perceber que tem uma célula que está expressando muito do mesmo antígeno, ela vai falar, nossa, tem alguma coisa acontecendo, está tendo uma produção descontrolada dessa proteína, desse antígeno. E aí ela vai encontrar algo estranho e talvez soltar um sinal de morte, vai identificar rapidamente que essa célula está passando por alguma coisa esquisita, que essa célula está se comportando de uma forma diferente, né? E pode ser aí uma célula tumoral, por exemplo, tá? Quando a gente olha para essas nossas células, então vejam só, a gente tem uma célula normal aqui e ela tem, o MHC expressando, mostrando, né, seus peptídeos próprios, tá? Isso é algo que acontece com as nossas células, justamente para o nosso sistema imunológico conseguir reconhecer essas nossas células e saber que elas são células nossas, que elas são células próprias, tá? Mas a gente tem algumas situações em que isso pode estar diferente. Por exemplo, aqui tem 3 formas de células tumorais, né? Uma aqui, nessa primeira, está mostrando o peptídeo próprio, só que alterado. E aí a gente vai reconhecer. Essa segunda está mostrando peptídeos que são oncofetais, né? Que são peptídeos ali do feto que não estão expressos normalmente. E aqui a gente tem uma hiperexpressão dessas proteínas normais. Olha quantos MHCs a gente tem aqui mostrando a mesma coisa. Então, o nosso sistema imunológico ele é muito inteligente, ele consegue perceber que tem alguma coisa errada, né? Então, quando a gente está falando de expressão de peptídeo próprio alterado, olha esse MHC aqui e olha esse aqui, a corzinha é diferente, né? Ele tá alterado, é um peptídeo que é próprio, é uma proteína que é própria, mas é uma proteína própria que tá diferente. E aí a gente tá falando de antígenos específicos de tumores. Isso acontece apenas nas nossas células neoplásicas e pode ali ser resultante de mutações do nosso DNA. Né? Então essa molécula, essa proteína, ela tá diferente por conta de mutações que aconteceram no nosso DNA, que alteraram a sua estrutura, alteraram a sua função, alteraram a sua estabilidade e conseguiram ali modificar, né, todo o funcionamento dessa proteína. E a hora que esse peptídeo é expresso, ele é apresentado ali no MHC, o que acontece? O nosso sistema imunológico reconhece que isso está diferente. Além disso, pessoal, quando a gente está falando de peptídeos oncofetais ou de hiperexpressão de proteínas normais, a gente chama de antígenos associados aos tumores. Eles são mais comuns de acontecer e possuem padrões únicos de expressão proteica, né? Então a gente já consegue perceber que está relacionado a uma célula tumoral. Quem que percebe isso? O nosso sistema imunológico. Ele consegue perceber que tem alguma coisa diferente nessa célula e ele já começa a suspeitar que é uma célula tumoral.
Depois que tem a liberação desses antígenos tumorais, ocorrem as apresentações e processamentos desses antígenos pelas nossas células APCs. Então, ocorre o reconhecimento desse antígeno, essa célula recebe o sinal de morte, a gente consegue ter acesso a esses peptídeos e eles vão ser apresentados, né, para as nossas células da imunidade adaptativa. Então, ocorre aqui, ó, a apresentação desses antígenos e a ativação dos nossos linfócitos T. Por quê? Porque os nossos linfócitos T são responsáveis pela nossa imunidade celular. Lembra da imunidade adaptativa celular? Eles vão começar a atacar essas células tumorais, tá? Então a gente ativa os nossos linfócitos T e eles vão precisar, ó, depois de ativados, eles têm que chegar lá no sítio tumoral. E aí que eles têm todo um processo de migração, que é o nosso assunto da aula de amanhã, né? O nosso processo de migração é um processo muito interessante com alguns passos, como rolamento, ativação, né? Adesão estável e transmigração. A transmigração é esse momento que a gente vê aqui na imagem, que ela consegue passar pelas células do epitélio vascular. E aí ela vai infiltrar essa célula T ativada, vai infiltrar lá no tumor. Então as células T conseguem infiltrar o sítio tumoral. E a hora que elas infiltram esse sítio tumoral, elas conseguem reconhecer os antígenos que estão lá no nosso microambiente. E aí elas começam a liberar os seus sinais de morte celular. Então elas começam a olhar para essas células que estão aqui, ó, compondo o nosso tumor, elas olham para essas células e começam a perceber que elas são diferentes, que elas são células tumorais e que vão prejudicar o nosso organismo. Então elas começam a soltar o nosso sinal de morte celular, de apoptose. E aí acontece a morte celular mediada por células T. Só que quando a gente pensa em tudo isso, seria maravilhoso se funcionasse dessa forma perfeitamente. Por quê? Porque daí a gente conseguiria, né, controlar esses tumores apenas com a nossa imunidade. Então ninguém teria, né, câncer, ninguém teria, né, os tumores. Só que o que acontece? Essas células tumorais, elas são muito espertinhas, né? Então elas conseguem criar mecanismos de evasão tumoral. A gente tem uma teoria que é a teoria de vigilância imunológica. O que ela diz para nós? Que a gente tem células com potencial neoplásico que podem ser identificadas e eliminadas pelo nosso sistema imunológico. E isso está relacionado com 3 fases. A primeira fase é a fase de eliminação, que é onde a gente tem uma tentativa de reconhecimento e eliminação dessas células tumorais. Então veja que a gente tem linfócitos TCD4, TCD8, células NK, identificando e reconhecendo essas células que estão diferentes, que são tumorais, né? E esse mecanismo, ele está muito atrelado à funcionalidade da nossa imunidade inata e da nossa imunidade adaptativa. E isso vai começar a suprimir, né, fazer um processo de supressão desse tumor. Só que em algum momento a gente chega num equilíbrio. Esse equilíbrio, ele causa o surgimento, o aparecimento de variantes tumorais mais resistentes, né? Mais resistentes a quê? A ação dessas células imunológicas. Então vejam só que antes, deixa eu colocar aqui em preto, antes eu tinha essa célula aqui, que está sendo atacada pelo TCD4, né? Estava sendo atacada pelo TCD8, olha só ela sendo atacada aqui. E ela começa a desenvolver variantes mais resistentes. Ela começa a conseguir, né, ultrapassar esse mecanismo de defesa do nosso organismo. E ela começa a enganar o nosso sistema imunológico. E isso vai entrando em equilíbrio. Então, o nosso sistema imunológico, ele consegue, de fato, nos proteger por conta do seu ciclo tumoral e ele consegue, né, eliminar muitas células tumorais. Mas essas células tumorais, elas são muito espertinhas. Elas conseguem se desenvolver, elas conseguem melhorar e enganar o nosso sistema imune. E aí a gente tem a nossa fase de latência tumoral, é uma das fases mais longas desse processo, em que a gente está lutando, né, as nossas células imunológicas estão lutando para que esse tumor não cresça exageradamente. Só que a gente tem um escape.
né? Então a gente tem esse mecanismo de escape à morte celular. Então as nossas células imunológicas, elas querem mandar sinal de morte para as nossas células tumorais, mas as células tumorais elas conseguem escapar desse mecanismo de morte e elas conseguem também recrutar células regulatórias para sua proteção. Então vejam só, a gente tinha esse tipo de célula tumoral, ela acabou desenvolvendo outra variante mais resistente. Veja que ela está infiltrando, né? Ela está saindo aqui desse local, ela está sempre proliferando, criando mais células e ela recrutou, ó, células T regulatórias, que são células que vão falar assim: não, pessoal, olha, chega de mandar células do sistema imune para cá, já tá tudo bem. Já tá tudo certinho, a gente já conseguiu conter essa infecção, por exemplo, né? E aí o que que tá acontecendo? Essa célula tumoral tá escapando e pode aí ocasionar, pode gerar focos tumorais distantes, que são as nossas metástases, né? Tem muitos mecanismos já conhecidos pensando nesse escape, alguns são intrínsecos relacionados à diminuição do reconhecimento dessas células imunológicas, então as nossas células do sistema imune, elas reconhecem menos as nossas células tumorais que já estão mutadas, né? E também tem o aumento da resistência a esses efeitos citotóxicos do CD8, por exemplo, né? Essas células tumorais, naquele momento em que elas estão se adaptando e criando uma nova variação mais resistente, elas têm essa resistência aumentada. Além disso, nós temos microambientes que são ali imunossupressores, mas a gente tem a presença dos linfócitos T regulatórios, que vão acabar trabalhando a favor desse tumor. E, consequentemente, nós temos um esgotamento dos linfócitos. Então, o que vai acontecer? A gente não vai ter mais força para lutar contra esse tumor pensando somente no nosso sistema imunológico. E é assim que esse tumor começa a enganar o nosso sistema imune, a criar uma variante mais resistente. Para quê? Para ele sobreviver, para ele conseguir se instalar e formar, né, aquele tumor que a gente conhece, que consegue invadir os tecidos, que consegue, né, migrar e alcançar locais distantes. E aí a gente tem, né, essa imagem que representa tudo isso que está acontecendo, essa bagunça toda que está acontecendo nessa célula. A desregulação de todos esses processos, né, internos, esses processos intracelulares, essas vias de sinalização, essas cascatas, tudo isso vai gerar, vai direcionar essa célula para se desenvolver e se aperfeiçoar para enganar o nosso sistema imune. E tudo isso decorrente de quem? Daquelas mutações que a gente viu que estão relacionadas com fatores externos, fatores internos e que vão levando, né, à ocorrência de eventos mutagênicos e transformando essas células normais em células neoplásicas. E essas células neoplásicas vão se desenvolvendo, enganando o nosso sistema imunológico e conseguindo sair ali do nosso ciclo de imunidade tumoral. E é por isso que a gente tem o desenvolvimento dos tumores. Certo, pessoal? Então vou deixar aqui para vocês de novo o meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram perguntar alguma coisa para mim. Reforço que é importante que vocês deixem os comentários aqui embaixo. A nossa aula de sexta-feira, que é a aula de número 5, é uma aula de perguntas e respostas. Nela eu preciso dos comentários de vocês, dos elogios, das críticas, das sugestões, mas principalmente das dúvidas, das coisas que vocês querem saber, das curiosidades que vocês têm, né? Coisas que não ficaram tão claras, coisas que vocês não conseguiram entender ou coisas que vocês gostariam de me perguntar. Então deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, tá? É importante que vocês participem, que vocês deem esse feedback para nós, tanto para mim quanto para a equipe do 7 de setembro. E se vocês quiserem, claro, podem conversar comigo pelo Instagram, sem problema nenhum. Eu acho super bacana esse nosso relacionamento, porque pelo Instagram, por exemplo, eu consigo mandar o áudio, consigo explicar alguma coisa com uma forma um pouquinho mais detalhada, então podem entrar em contato comigo por lá também. Ok, pessoal? Um beijo para vocês então. A gente se vê na nossa aula de amanhã para falar um pouquinho sobre migração celular e o processo de formação de metástases. Até lá, não se esqueçam de comentar.